Ontem eu postei um story no Instagram pedindo sugestões, né, de que temas pessoas achariam mais interessante falar nesse momento e sobre, né, destacando aí questões históricas, sociológicas, enfim. E aí um pedido que foi recorrente foi a ideia de falar sobre trabalho, né, ainda mais. E aí, claro, a gente está passando agora por um momento bem delicado por conta da crise, muita gente vai perder o emprego. Governos do mundo inteiro estão anunciando pacotes de pagamento de salário, já que as empresas, em geral, né, para as empresas não quebrarem, os governos estão assumindo, ou os estados nacionais estão assumindo o papel de pagar uma parte, ou enfim, dependendo aí de cada lei aprovada em cada país, de porcentagens de pagamento, como isso vai ser feito. Aqui no Brasil, a gente começou hoje, né, o cadastramento das pessoas para receberem o auxílio, principalmente os trabalhadores informais, uma renda mais baixa para poderem receber alguma coisa e garantir sua sobrevivência durante esse período. Então, é urgente assim, a gente pensar nas relações de trabalho nesse momento, porque a crise do coronavírus está aí tendo como uma consequência social grave o desemprego e a baixa de renda, a diminuição de renda das pessoas, ou até gente que vai perder totalmente a sua renda por conta desse processo, né? Mas acho que uma coisa que é interessante então a gente retomar um pouco, e aqui nesse vídeo ele vai ter um papel um pouco mais nesse sentido de fazer uma reflexão mais longa do processo de trabalho, da formação do mundo do trabalho que a gente tem hoje, né? Então, na verdade, eu vou falar um pouco do trabalho no mundo moderno, assim, de um modo geral. E aí, para a gente ir discutindo alguns pontos e o que foi se transformando, claro, em linhas gerais, e em outros momentos a gente pode fazer outros vídeos, eu posso fazer com temas mais específicos. Também fica, sei lá, a ideia aqui, né, se alguém quiser comentar, sugerir outras coisas específicas, ou olhar a página no Instagram também, e a partir de lá entrar em contato, mandar sugestões. Na página também acaba sugerindo livros que tem a ver com outros temas que às vezes eu nem falei por enquanto aqui, então, no canal do YouTube, né, especialmente. Então, mas vamos lá. Quando a gente pensa em trabalho moderno, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o trabalho industrial, né? Então, essa coisa dos trabalhadores, até então, né? Já fiz vídeo quando eu fiz um vídeo sobre o surgimento da sociologia, eu falei um pouco isso, mas só retomando rapidinho. Então, século XVIII, principalmente a Revolução Industrial, é o marco da organização do trabalho, das ideias do trabalho moderno, como a gente vive hoje, sociedade capitalista moderna. Então, a partir desse momento, começou, né, as pessoas migraram, começou um fluxo migratório do campo para as cidades, para as pessoas trabalharem nas indústrias, né, como o Marx chamaria aí, vender a sua força de trabalho, por exemplo. E aí, claro, imagine, uma coisa que é bem interessante, aqui eu já começo, acho que sugerindo alguns livros que ajudam a fazer essa discussão, e no futuro, enfim, falando de outras coisas, eu posso indicar outras coisas também. Mas, claro, como eu já acabei falando do Marx, acho que isso é interessante. Então, talvez o principal livro aqui do Marx, O Capital, é um livro interessante para você entender um pouco como se organiza e funciona o capitalismo. Então, não tem como entender as relações de trabalho hoje sem entender capitalismo. E, do ponto de vista da organização econômica, mesmo, sei lá, quem discorda do Marx, liberais ou eventualmente conservadores, tiveram que dialogar com ele, porque Marx, obviamente, você gosta ou não, ele foi marcante e continua sendo nos debates até na crise de 2008. Aí foi uma crise mais digamos, o gatilho não foi um problema biomédico, né, ligado a um vírus, mas foi uma questão de problema econômico mesmo. E aí muitas notícias, né, de que naquela época, em 2008, 2009, a venda dos livros do Marx, especialmente o Capital, aumentou, né, porque ele é um cara que justamente discute o sistema e porque ele é um sistema baseado em crises, né, ou que a crise é inerente ao capitalismo, enfim. Então, o Marx, no final das contas, é um cara meio que obrigatório de ler mesmo, porque mesmo que você seja um liberal, um conservador, você provavelmente vai ter que entender um pouco, porque o século XVIII, principalmente 19, 18 não, né, mas o 19 e 20, certamente você não consegue entender sem um pouco das ideias do Marx e das correntes teóricas que acabaram derivando na economia, na sociologia, na história a partir dele. Então, Marx é um livro interessante para vocês lerem e entenderem um pouco dessa formação, das classes sociais. Então, para o Marx, por exemplo, né, a partir da formação do capitalismo, ele se divide em classes sociais. Então, as relações de trabalho são relações pensadas na divisão de classe, né? De um lado, o que a gente chamaria hoje, né, de empresários, digamos assim, mas a burguesia, como ele geralmente usa essa expressão, não só ele, mas outros autores em geral nas ciências humanas usam essa palavra, né? Hoje em dia é mais comum falar empresário e tal. Hoje é também interessante pensar essa mudança de literatura, né? Se você for alguém da administração, sei lá, contábeis,
provavelmente você vai falar empresário ou alguma coisa, empreendedor, enfim, são palavras que vão mudando, mas que a gente pode dizer que significa no final das contas a mesma coisa, né? A ideia dos grandes empresários, do pessoal que controla o capital, das empresas que se organizaram a partir do capitalismo. Do outro lado, para o Marx, por exemplo, o processo de trabalho é marcado por se você não tem dinheiro, capital, digamos assim, para abrir uma empresa, você provavelmente vai vender sua força de trabalho, sua capacidade intelectual, física, né, de executar uma atividade e, no final disso, trocar por um salário que é para você sobreviver, né? E aí, é claro, agora, nesse momento de crise, tanto é que dos dois lados a discussão está feita, né? Por outro lado, as empresas querendo socorro, né? E tentando ajuda para sobreviver. E de outro lado, os trabalhadores que precisam garantir seus salários, sua forma de sobreviver. Então, se a gente for pegar, por exemplo, uma perspectiva aí do Marx ou da linha que ele segue, certamente é importante pensar o mundo do trabalho nas fábricas, nas indústrias e no século XIX, quando Marx estava vivendo, escrevendo, pesquisando, ele certamente viu isso, né? Um trabalho, um capitalismo que surge fundamentado no trabalho industrial nas grandes cidades e o Marx morou na Inglaterra, né? E morreu lá, inclusive até hoje, enfim, foi enterrado lá. Então, o Marx, o centro da Revolução Industrial, Marx viveu lá, estudou, pesquisou e escreveu a partir dessa perspectiva, analisando a Revolução Industrial e as consequências delas, digamos assim, em loco, né, ao vivo ali. Então, para ele, o trabalho, uma grande marca do capitalismo é dividir a sociedade em classes e cada classe, aí vem até o processo político, vai lutar por seus interesses, criando uma luta de classe, um confronto, e os trabalhadores querendo melhorar suas condições de trabalho, e por outro lado, claro, os capitalistas querendo, os patrões querendo aumentar seu lucro, então isso para o Marx era um confronto político também relacionado a essa questão econômica de classe social, inclusive. Mas claro que por outro lado, essa formação da sociedade moderna, ela não é simplesmente um processo econômico e político, ela também tem a ver, e aí entra um livro que eu gosto bastante, que eu acho que eu indico, que é do Thompson, não sei se, enfim, vocês conhecem, mas é um livro bem gostoso de ler, né? Para a gente tentar entender essa transformação, né? As pessoas não passaram simplesmente a abandonar o espaço rural e morar nas cidades, trabalhar nas indústrias, aprender, porque elas precisaram aprender a ter uma rotina, né? Ou seja, elas saíram do campo. Esse livro, então, Costumes em Comum, tem um capítulo que eu recomendo, se você de repente não conseguir ler o livro inteiro, mas pelo menos o capítulo 6 que fala de tempo, disciplina de trabalho e o capitalismo industrial. Esse capítulo é bem interessante, porque ele mostra até como uma adaptação cultural para essa sociedade, esse momento do trabalho que a gente vive, que é, por exemplo, se adaptar à medição do tempo, né? Até então as pessoas mediam o tempo na antiguidade, enfim, sei lá, até a Idade Média, por fenômenos naturais, o raiar do sol, o tempo de cozinhar uma panela de arroz, o galo cantando, e quando o sol se punha, as pessoas se recolhiam, enfim, para dormir, porque não tinham o que fazer, não dava para ficar acordado, né? A nossa visão não é muito boa à noite. Sem a indústria moderna, o surgimento da energia elétrica e a, digamos, popularização dela pelas cidades, isso era impossível ficar acordado, mantendo muita coisa funcionando, como a gente tem hoje, né? Então, esse livro do Thompson é interessante para entender uma perspectiva cultural de como também foi esse processo de adaptação, a ideia de ter que cumprir horário, e se acostumar ao tempo do relógio, né? Que era um tempo, então o trabalhador no espaço rural em geral organizava a sua vida por um tempo de tarefas naturais, do nascer do sol, cantar do galo, o tempo de cozinhar alguma coisa, sei lá. A vida moderna, o trabalho moderno é organizado a partir do tempo cronológico do relógio, né? A ideia de que o tempo está passando, as horas, os minutos estão passando e você tem um tempo para cumprir, sei lá, entre as 8 da manhã no trabalho, sair às 5, 6 da tarde. Se bem que hoje, né? A gente pensa aqui no Brasil são 44 horas por semana, o que vai dar aí mais ou menos, né? Os trabalhadores trabalhando 7, 8 horas, depende de como a sua empresa se organiza, mas em geral, boa parte das pessoas estão fazendo dividindo a semana em 44 horas de trabalho. Eventualmente tem gente que trabalha mais ou até menos, mas mais ou menos é por aí pela lei brasileira trabalhista, né? Tem países que isso é diferente também, né? Isso aí mostra um processo que é interessante. Então, esse livro mostra as pessoas tendo que se adaptar também culturalmente. Você não é só pensar economicamente ou politicamente, mas até a cultura teve que se adaptar, a se orientar pelo relógio, a obedecer um patrão que vai estar ali te fiscalizando para você cumprir uma tarefa. Isso é interessante. Um outro livro para fechar as recomendações é o do Weber, né? E aí, para fugir um pouco da perspectiva talvez marxista, né, digamos, o Weber, longe de ser um marxista, né, sei lá, não sei se a gente poderia dizer um liberal, mas certamente ou talvez um conservador,
Mas o Weber destaca, então, uma mudança aí espiritual, religiosa, como ela afetou, também cultural, afetou a organização para o mundo do trabalho. Então, os protestantes, né, o que a gente chamaria aqui no Brasil popularmente dos evangélicos, digamos assim, as igrejas que romperam né, ali no século XVI com a Igreja Católica, e aí o Calvino ficou conhecido, o Lutero, Martinho Lutero, enfim, eu morei, inclusive, numa rua por um tempo que se chamava Martinho Lutero. Então esses caras, né, romperam com a Igreja Católica e criaram um novo jeito de ver a vida, né? E segundo Weber, esse caminho fundamentalmente foi o de ver o trabalho como uma forma de caminhar para a salvação da alma, né? Não que fosse alguma coisa garantida, mas era uma indicação, né? Um sinal de que se você prosperasse no trabalho, você estaria de acordo com as leis, com as regras de Deus e a caminho da salvação. Isso gerou uma ética, né? Um estilo de vida que nesse sentido, então, ética como um ethos, né? Um estilo de vida, uma forma de viver que os protestantes, buscando essa ideia de prosperar e de alcançar, e que isso, buscar esse sinal de salvação, né, começaram a fazer poupança. Tanto é que o Weber indica que os primeiros grandes empresários que tinham dinheiro para investir em capital, em indústrias, eram justamente os protestantes, né, porque eles criaram esse estilo de vida ao longo do tempo, de economizar, guardar dinheiro, poupança. E segundo Weber, isso interferiu até na escolha do curso universitário, né? Enquanto, segundo ele, os católicos tendiam a ir para as humanidades, por exemplo, os protestantes faziam cursos como engenharia, administração, sei lá, mais voltados à área industrial, aplicação nos negócios, no comércio, enfim. Então, o Weber também mostra aí um pouco uma mudança cultural ligada à religião, que levou as pessoas a criar essa disciplina para viver no mundo moderno, né? A lógica da acumulação. Claro que isso é interessante pontuar. Segundo Weber, isso foi uma consequência, né, de desenvolver uma cultura para o capitalismo a partir da reforma, ou um dos fatores foi a reforma protestante, segundo ele, mas é importante ressaltar que isso não foi proposital, né, não é, digamos, um plano arquitetado para isso, né, para ficarem ricos, ganharem muito dinheiro, simplesmente. A ideia dos protestantes era, assim como os católicos, alcançar a salvação da alma, mas que, na interpretação deles da Bíblia, o caminho deveria ser outro, né? Deveria ser, lembrando que até aí a Igreja Católica em geral condenava o lucro, né? O que é chamado de usura, nesse caso a cobrança de juros. Então, obviamente, não tem como pensar em capitalismo financeiro sem isso, né? Como é que você vai existir todo o sistema bancário, financeiro, sem a cobrança de juros, né? Que é a base dele hoje. Então, que inclusive agora com a crise do coronavírus, né, muitas empresas, bancos aí estão dizendo que vão postergar a cobrança de taxas, juros, ou inclusive abonar alguns pagamentos para facilitar a vida das pessoas nesse momento. Então, isso é interessante também pensar. O Weber, então, ressalta. Então, olha só, dá para a gente pensar a organização do mundo do trabalho moderno a partir de um viés mais econômico, de classe social, por exemplo, a partir do Marx, ou da questão cultural com o Thompson, com o Weber. Enfim, são caminhos aí para a gente pensar. Fato é, então, que o século XVIII se organiza a partir da industrialização, o mundo do trabalho moderno. Consequentemente, o século XIX já é mais marcado pelo conflito, né? A organização dos sindicatos, dos partidos políticos, e aí a abertura até é mais democrática para a disputa disso. Porque, imagina, surgiu o capitalismo, essa ideia de trabalhar em fábrica para uma empresa, coisa que não existia até então. E, por outro lado, então, qual foi o problema? Não existia uma lei, por exemplo, não existia uma jurisdição para regulamentar relações de trabalho. Então, imagina, início da Revolução Industrial, as pessoas trabalhavam 17, 18 horas. Tem um livro do Engels, né, que é a situação da classe operária na Inglaterra, que mostra um pouco isso, a degradação. Aí ele pega relatos médicos, as crianças, por exemplo, que trabalhavam naquela época, não existia essa ideia de, trabalho infantil, criança não pode trabalhar. Então, assim que a criança tinha uma idade capaz de, sei lá, pegar numa ferramenta e trabalhar, ela já começava, né? Então, crianças que não estavam crescendo direito, porque dormiam pouco, porque trabalhavam muitas horas, não havia, então, sei lá, não existia licença maternidade, não existia férias, não existia nenhum direito trabalhista no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, porque isso era novo. Então, começa a se organizar, século XIX, muitos protestos, greves, formação de sindicatos, um partido que ficou muito conhecido, né, a social-democracia, é muito lembrada nessa época na Organização dos Trabalhadores, que depois começou como um partido em vários países do mundo, um dos mais conhecidos foi na Alemanha, né? Uma organização ligada aos trabalhadores, de tentar reivindicar melhorias nas condições de trabalho, mas que depois foi até criticada por partidos comunistas, por exemplo, muito vinculados, criticados pelos anarquistas também. Aliás, aí também uma hora, hoje em dia é muito comum falar de anarcocapitalismo, né? Eu acho que isso, do ponto de vista conceitual, é equivocado,
porque o anarquismo não é só uma teoria que defende o fim do Estado, né? Ela é mais que isso. Então, tem aspectos aí de convivência, sociabilidade, outros aspectos que os anarquistas também defenderam, enfim. Por exemplo, o anarquismo defendia o fim do capitalismo, né, em geral. Então, não é só pensar no fim do Estado. Isso é interessante também para um outro vídeo a gente discutir. Mas, enfim, depois a social-democracia acabou sendo muito criticada por ser, digamos, um partido muito reformista e que começou a fazer acordos com os patrões, prejudicando os trabalhadores. E aí surgiram, por exemplo, ali no início do século XX, os partidos comunistas, né? No caso da Alemanha, ficou muito famosa a Rosa Luxemburgo nesse sentido. Tem um filme, inclusive, sobre ela, se você não quiser ou não tiver tempo de ler a obra dela, pode ser interessante pelo menos assistir o filme da Rosa Luxemburgo, que retrata um pouco esse processo. Então é interessante pensar tudo isso. Então o século XIX é uma organização dos trabalhadores para reivindicar todos esses direitos que a gente tem aí hoje. Claro que dependendo do país isso mudou também. Por exemplo, nem todos os países têm férias remuneradas. Tem países que se você quiser tirar uns dias de descanso, você pode tirar, mas você não vai receber por isso, né? Então não é bem a mesma, a lei varia de acordo com de país para país, as questões da luta política que foram influenciando essas relações. Mas fato é que então do século XIX, quando começa a se organizar as primeiras leis trabalhistas, né, regulamentar a jornada de trabalho, direito de férias ou pagamentos de qualquer outra coisa, tipo licença médica, isso também é interessante, né? Inclusive nos Estados Unidos, agora por conta do coronavírus, muitos biólogos, médicos estavam preocupados com isso. Porque nos Estados Unidos não existe exatamente como no Brasil, né? De que você vai no médico, ele te dá um atestado e você fica em casa e recebe do mesmo jeito, né? Nos Estados Unidos não é bem assim que a coisa funciona. Então muitos estavam preocupados que trabalhadores lá, mesmo doentes, iriam trabalhar e espalhar o vírus porque não teriam como receber se ficassem em casa, mesmo com um atestado médico, né? Então, olha só, a lei vai mudando hoje em dia de país para país, assim como lá foi começando a se organizar, principalmente a partir do século XIX para o XX. Então, depois, né, se consolida principalmente no século XX essa ideia, sei lá, se a gente pensar aqui no Brasil, né? E aí com Getúlio Vargas, a CLT. Embora Getúlio Vargas, ele é um cara também que uma hora eu penso fazer um vídeo especificamente para falar do governo dele, porque ele é muito curioso, né? Eu acho, assim, tem uma perspectiva muito positiva sobre o governo dele, seja para pensar a CLT, então a base das leis trabalhistas que a gente tem até hoje vem do governo do Getúlio Vargas, aqui no Brasil. Embora a gente tenha passado por algumas reformas, né, trabalhistas, aí, acho que a última que foi mais comentada é a do governo Temer. Então, olha só, para a gente pensar que do Vargas para cá, ele é muito lembrado, e por que eu acho que é curioso? Porque ele é muito celebrado, às vezes, como um grande governo, só que as pessoas esquecem, me parece, muitas vezes, que o Vargas foi um ditador, né? Ele ficou 15 anos no poder, a própria chegada dele no poder pode ser considerada um golpe, né? Digamos assim, nas organizações políticas do país naquele momento, em 1930. Então ele ficou no poder até 1945, enfim. Tem toda uma série de discussões. Um governo bem curioso, vale a pena um dia, enfim, fazer um vídeo, uma aula só sobre ele. Mas, enfim, então aqui no Brasil a gente pensa a ideia, né, de consolidação das leis do trabalho, e o Vargas é criticado porque a CLT a princípio valia só para os trabalhadores urbanos, né, então, que era a minoria dos trabalhadores nesse momento. O Brasil ainda estava se industrializando, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, né, então o interior do Brasil ainda era grande parte de trabalhadores rurais que não tinham, então, nenhum direito garantido naquele momento, quando surge a CLT, o governo Vargas. Então, até mais ou menos os anos 1950, para fazer. Então, no século XIX, a gente tem essa disputa mais intensa dos partidos, sindicatos defendendo os trabalhadores e criar as leis trabalhistas. Século XX, a gente pode dizer que isso se consolidou, início do século XX. Até a primeira metade do século XX, aí, os anos 60 até, aí até os anos 70, a gente poderia dizer que começou a se organizar essa ideia, um mundo do trabalho mais regulamentado, né? Com essa ideia de uma jornada regulamentada, no caso do Brasil, 44 horas semanais, um salário mínimo, direitos de férias, licenças, enfim, atestado médico e por aí vai, que garantiam direitos dos trabalhadores, mas, claro, também regulamentavam algumas coisas, né, para assegurar também direitos, digamos, dos patrões, das empresas, enfim. Uma coisa que muda aí o cenário do mundo do trabalho nos dias de hoje, aí, e a partir dos anos 80, marcadamente, porque quando vem o chamado neoliberalismo, né? Então, nos anos 80, o neoliberalismo ascende com as ideias, principalmente na Inglaterra com a Thatcher, né? E nos Estados Unidos com o Ronald Reagan. Eles começam a implementar o que é chamado de sistema neoliberal, que justamente diminui as proteções do Estado, flexibiliza, né? Digamos, se alguns gostam de usar a palavra flexibilizar, isso em geral economistas, sociólogos mais ligados a uma vertente liberal gostam de usar essa palavra, né, flexibilizar. Se você pegar
sociólogos, economistas mais à esquerda, prometidas vão dizer retirada de direitos, né? Então muda a terminologia usada para falar sobre isso. Mas enfim, dos anos 80 para cá, essa ideia neoliberal, né? Ou seja, o que é o neoliberalismo? Neo no sentido de novo, né? E liberalismo de retomar as ideias liberais, de menor intervenção do Estado na nossa vida, seja em aspectos econômicos, trabalhistas, do Estado em forma geral, diminuindo a atuação e interferência nele nas nossas vidas, né? Porque, por exemplo, a partir do momento que existe uma lei que regulamenta como vai ser o trabalho, é uma interferência do Estado, e o Estado fiscaliza e faz cumprir essa lei, né? Se ele desregulamenta, ou seja, permite que uma lei não seja mais cumprida, então ela se altera, né? E com isso a gente então, começou nos anos 80 a ter mudanças nas leis trabalhistas, então permitindo, sei lá, por exemplo, não existe mais, é difícil hoje uma empresa que pague hora extra, né? Em geral é muito comum o banco de horas. Isso é flexibilizar ou para alguns, retirar direitos dos trabalhadores, né? Porque então o trabalhador pode trabalhar e não receber pelaquela hora extra. O que a empresa negocia geralmente é o banco de horas, que é você receber em algum outro momento em folga, sei lá, férias. Então isso já é uma mudança, por exemplo. É, então, olha só, isso já é uma diferença significativa. E aí, claro, tem mudanças até da própria tecnologia, né? Isso já é uma preocupação antiga. Lá, os primeiros grevistas do século XVIII, XIX já apontavam, né, o problema da mecanização do trabalho, usar máquinas. Então, isso também traz consequências, porque se uma máquina, em geral, consegue produzir mais que os seres humanos, é mais eficiente, mais rápida, então ela substitui a mão de obra humana, gera desemprego, né? Nos anos 80 para cá também, principalmente então, tecnologia alterou muito essa questão da mão de obra também, diminuindo, né, a necessidade de mão de obra para alguns setores. Claro que, por outro lado, também criou novas áreas, mas são uma série de coisas que foram mudando. As leis trabalhistas começaram a mudar com as ideias neoliberais, o mundo do trabalho cada vez mais tecnológico, e aí, claro, essas coisas se aliando, hoje muda o mercado de trabalho. Por exemplo, um problema que a gente tem agora com a crise, que já vinha com a crise no Brasil desde 2012, 13, e que tem se acentuado, o IBGE, aí, quem pega principalmente pesquisa pela PNAD, né, você vai acompanhando os dados da PNAD, PN, né, AD, né, caso alguém nunca tenha ouvido falar, PNAD, IBGE, você vai achar fácil no Google aí e ver os dados. Hoje em dia tem crescido, por exemplo, a informalização do trabalho, ou seja, pessoas que não têm mais aqui no caso do Brasil, lá com Getúlio Vargas, nessa coisa da carteira assinada. Então, se você não assina a sua carteira, você não tem, hoje, se eu não estiver enganado com a última PNAD que saiu, algo em torno não, agora acho que eu não vou citar de cabeça porque estou talvez fazendo uma confusão aqui, mas é um número, enfim, é um número que tem crescido. Então procurem olhar aí, depois qualquer coisa eu faço uma retificação ali no vídeo. Mas enfim, se você colocar aí, tem aumentado o número de trabalho informal, ou seja, que as pessoas que não têm a carteira assinada, daí consequentemente não têm direito a férias, FGTS, qualquer outro direito trabalhista. Se você não for trabalhar quando você é informal, você não tem atestado médico porque está doente, você não adianta você apresentar porque você não tem patrão, digamos, ou não é formalizado isso, então você não vai receber. Tem crescido a informalização nesse momento de crise. Tem uma outra discussão aí que é interessante socialmente falando também, que é a questão do empreendedorismo, né? Isso também é uma disputa, tem muita gente, mas agora a população é empreendedora. É questionável isso, né? Porque se a pessoa, por exemplo, eu perdi meu emprego, então eu vou, sei lá, vender artesanato no semáforo. Isso é ser empreendedor ou é a necessidade para não passar fome? Enfim, provavelmente se você perguntar para as pessoas, né, seria até interessante fazer um questionário. É melhor a pessoa querer viver assim, de uma maneira informal, onde ela corre o risco de ficar doente, não ter nenhum auxílio, de sofrer um acidente, enfim. Ou será que ela prefere o registro formal? Então isso é questionável, né? Se isso é um empreendedorismo ou se é só a necessidade das pessoas, né? Então o cara que vai vender alguma coisa no sinal, inventar alguma coisa para vender na internet, ele não é necessariamente alguém que está empreendendo, ele às vezes é só alguém que está necessitado para não passar fome. Isso é uma realidade então hoje do mercado mundial e principalmente os países que estavam em crise e muitos que agora vão entrar numa crise por conta do coronavírus, né? Outra coisa que tem sido comum, além dessa questão do aumento da informalização do trabalho nos dias de hoje, é pensar as novas modalidades, né? Com essas mudanças de reforma de lei trabalhista, por exemplo, trabalhar de Uber, né? Muitos têm falado até da uberização da economia, do mercado de trabalho. O cara que não consegue mais emprego formal com carteira assinada, porque para a empresa é mais barato, né? Obviamente é muito mais barato eu pagar para alguém como um CNPJ ou fazer um acordo de contrato em que eu não pago todos os direitos, não preciso pagar os direitos de um trabalhador de carteira assinada,
Para a empresa é muito melhor, né? Ela vai economizar, obviamente. E para o trabalhador, às vezes, é a única alternativa, né? Em geral, isso até virou piada em muitos momentos, né? A ideia de que, sei lá, as pessoas falam isso tudo, claro que não é uma coisa para brincar, né? Mas da ideia de que a pessoa, sei lá, se ela não tiver alternativa, ela vai. A mesma gente hoje que é graduando. Isso é uma pesquisa que eu faço quando eu pego o Uber, por exemplo. Eu sempre pergunto se a pessoa é formada e como é que ela foi parar ali, se foi por opção. Ou tem gente que às vezes, a minoria em geral, claro que isso é uma pergunta, uma pequena amostra de fazer um questionário, uma pergunta para alguém. Não é uma pesquisa científica, né? Mas em geral, sei lá, eu pergunto, se a pessoa tá ali, a minoria porque quer, né? Mas a maioria em geral é porque não teve outra opção, né? Se formou em algum curso e não teve como arrumar emprego formal no mercado de trabalho. Então acabou indo parar de Uber, entregador hoje em dia entregador, né, para várias empresas, principalmente de aplicativos, de comida, por exemplo, também é um trabalho que geralmente não é um emprego formalizado na carteira, o cara tem um contrato, muitas vezes que ele recebe por entrega ou coisa do tipo, né, pela demanda da empresa. Então, se naquele dia a empresa nem precisar dele, talvez ele nem consiga trabalhar, né? Então, as relações de trabalho vêm mudando, porque hoje então essa mudança e essa ascensão que a gente teve dos anos 80 para cá, das ideias neoliberais, alteraram, né, grande parte da nossa legislação que permite hoje esse tipo de trabalho, que o cara trabalhe, né? Claro, a informalização em geral não é permitida, isso em geral, uma empresa, ou sei lá, se você tem alguém trabalhando para você, isso não é registrado, não tem nenhum tipo de contrato, isso em geral é ilegal, mas o governo não tem dado conta de fiscalizar e mesmo assim as pessoas precisam sobreviver de qualquer forma, né? Uma coisa é o que está na lei, outra coisa é a prática do dia a dia de sobreviver. E outra coisa é pensar essa nova tecnologia dos aplicativos que vem alterando também essas relações, então, né? Para as empresas é muito mais barato um aplicativo, um contrato por produção, por demanda. Na área escolar também isso hoje é muito comum, né? Tem professores que trabalham com um contrato por produção para uma empresa, sei lá, por exemplo, produzir uma apostila de, sei lá, 50 páginas, com exercícios, material, indicações e tal. A empresa paga por aquela apostila, num prazo que você precisa produzir e pronto, né? Eles vão usar aquilo nos cursos e o professor não vai mais ganhar por aula, vai ganhar por aquele material ou por um número X de demanda que foi acordado em um contrato. Então, isso é interessante da gente pensar. As relações de trabalho vêm mudando, a gente já não tem mais aquela relação estável, né? Sei lá, meu pai, por exemplo, ele trabalha há 30 anos na mesma empresa, né? Com carteira assinada. Isso é uma coisa que vem se tornando cada vez mais rara, né? O mercado de trabalho hoje é muito mais flexível, no sentido de... Flexível acho que não seria a palavra certa, né? Seria móvel, digamos assim. As pessoas têm menos estabilidade, então acabam mudando mais de empresas. Um bom exemplo é essas empresas de lanche, por exemplo, né? Se você vai num lugar lá no presencial, o atendente, procure reparar nisso, né? Provavelmente o atendente muda com muita frequência, né? Não é provável, mesmo que você vá no mesmo dia, no mesmo horário, enfim, sempre, é bem provável que vá mudar porque geralmente são jovens que estão no primeiro emprego, assim que eles arrumam uma coisa melhor ou outras opções, ou às vezes nem aguentam a rotina daquele trabalho, horários às vezes difíceis, complicados, e assim que consegue uma coisa melhor ou uma outra possibilidade, acaba saindo, né? Então, o mundo do trabalho hoje está diferente, né? A partir dos anos 80 para cá tem crescido a informalização, tem crescido os contratos aí novos que não são a partir, né, do registro formal de carteira assinada com todos os direitos garantidos, porque para as empresas é mais barato essa mudança e para os trabalhadores, claro, isso tem representado no geral, claro, tem gente que ganha também com isso, né? Às vezes para algumas pessoas é melhor, mais fácil, mas em geral isso tem representado problemas, né, para as pessoas, para o mercado de trabalho. Então, eu fiz um apanhado muito geral aqui, né? Daria para aprofundar em muitas coisas, mas eu acho que é isso, né? Pensar o fio aí da meada, né? Das relações de trabalho no mundo moderno é um pouco isso. Pensando a partir da Revolução Industrial, a luta pelos direitos trabalhistas, principalmente no século XIX para o XX, e depois, agora, a partir do neoliberalismo dos anos 80 para cá, tem mudado, né? Então tem crescido, se mudou a legislação, os empresários, né, nesse sentido, conseguiram fazer lobby, né, e mudar as legislações, até como um argumento que hoje é muito comum, né, a ideia de que impostos, por exemplo, têm sido muito caros para pagar, ou a ideia dos direitos trabalhistas tem aumentado muito o custo das empresas. Claro que, por outro lado, e aí talvez a gente lembre até a questão da luta de classe, né? O patrão, em geral, se ele puder aumentar o lucro dele, é uma tentativa que ele vai fazer sempre. Os trabalhadores, por outro lado, certamente, com o que puderem melhorar as condições de salário, de trabalho, vão tentar também. Então, são algumas coisas para a gente pensar. Nessa crescente informalização do emprego, por falta de... E, claro, na medida que a economia está em crise,
a tendência também é que essa informalização cresça, né? Porque as empresas vão encontrar alternativas de diminuir custos, enfim. E esse é um dos caminhos, inclusive pensando nessas. Outra coisa também que vem para a gente pensar, e pode ser feito. O mercado financeiro mudou também a estrutura de trabalho. As pessoas, então, na Idade Média, o trabalho rural é predominante. Na sociedade moderna, aí, no século XVIII para cá, veio o trabalho industrial. E hoje, por exemplo, no Brasil e grande parte dos países, não é mais o trabalho industrial que emprega a maior parte das pessoas. Geralmente é chamado setor de serviços, né? Educação, saúde, mercado financeiro, enfim, outras áreas que prestam serviços, né? Não são mais o setor produtivo, a indústria, que domina também o sistema de mercado hoje no Brasil e no mundo em geral. Então é uma coisa interessante também para a gente pensar. Desde, mesmo às vezes as pessoas, eu lembro da crise de 2008, né? Muita gente, por que que as empresas de carro quebraram, né? Ficou principalmente as empresas dos Estados Unidos, como a Chevrolet. As pessoas, por que que a Chevrolet quebrou? O que que tem a ver a Ford, a Chevrolet com o sistema financeiro da crise de 2008, setor imobiliário? Porque hoje em dia todas as empresas estão financiarizadas, estão na bolsa de valores, são financiarizadas. As próprias chamadas startups, né, dos dias de hoje, é um processo bem interessante, são empresas muitas vezes que funcionam na base da dívida. Muitos empresários também ficaram preocupados agora com a paralisação da crise por conta disso, porque as empresas em geral funcionam no endividamento, e se você para de receber, eles também significa que provavelmente eles teriam o risco de quebrar, enfim, porque se você tem dívida, né, um financiamento ou coisa do tipo, ou lembrando a crise de 29 também, de 2008, você tem uma expectativa grande de ganho, mas por algum motivo, como uma crise econômica ou causada por um vírus, como agora, né? Que, claro, acarreta uma crise social e econômica também, isso vai interferir no balanço das empresas. Se você tem uma dívida para pagar, você precisa continuar arrecadando para pagar ela também. Então, olha só quanta coisa a gente pode pensar, e talvez por isso muita gente acabou pedindo lá no Story para falar das relações de trabalho no mundo moderno, né? Então, são alguns apontamentos, e a gente pode, em outros vídeos depois, eu posso tentar aprofundar cada um desses aspectos. Claro que foi uma passagem bem rápida, mas são alguns pontos para a gente pensar, e é um tema muito comum cair nos vestibulares, enfim, também sobre essas relações de trabalho nos dias de hoje, né? Então, basicamente, hoje a informalidade tem crescido, e essas novas relações de trabalho terceirizados, isso desde o toyotismo, e quem quiser voltar lá, e lá mais atrás do toyotismo, aumento da terceirização, né, que o terceirizado então trabalha por contrato, é diferente de um empregado formal, isso também tem aumentado. São coisas novas para a gente pensar as relações de trabalho cada vez mais nos dias de hoje. São processos interessantes. A tendência é que isso até, os dados do IBGE têm apontado, cresce as vagas de empregos, até isso pode até ajudar em alguma medida, mas são empregos em geral de menos qualidade, né, que tem menos direitos, menos um pagamento mais baixo em geral para os trabalhadores, então também isso traz consequências nesse sentido, né? Você pode até pensar no aumento de vagas de emprego, mas qual é a qualidade, né? Que a gente pode tentar analisar e daqui para frente dessas vagas novas com essa informalização ou com essa terceirização, contratos, trabalho por contrato, por horas, enfim, pagamento que foge à legislação tradicional aí, trabalhista. Então são algumas coisas para a gente pensar, vou terminando por aqui porque até porque o vídeo já está bem longo, mas enfim, algumas coisas só para a gente pontuar sobre as relações de trabalho na sociedade moderna e contemporânea. Fico por aqui, espero que tenha ajudado.